Na madrugada do dia 28 de fevereiro de 2021, foi lançado o primeiro satélite totalmente brasileiro, quer dizer, idealizado, projetado e construído no Brasil. Mas a história desse marco para o nosso país não começa nesse lançamento, muito pelo contrário. A gente pode voltar até a década de 1960 para contar a história do Amazônia 1. E é exatamente o que eu vou fazer na pitada histórica de hoje. Vamos voltar então para a década de 1960, a década da corrida espacial, né? Estados Unidos e União Soviética estavam se engalfinhando nessa corrida. Um ia lá, conseguia um avanço, o outro ia atrás e superava. Pois bem, em 1960, a Sociedade Interplanetária Brasileira, SIB, propôs ao então presidente Jânio Quadros a criação de uma instituição brasileira civil de pesquisa espacial. No ano seguinte, a União Soviética conseguiu colocar o primeiro homem no espaço, o Yuri Gagarin. Os Estados Unidos não iriam deixar barato, né? Lembra que eu disse que era uma corrida? Então, o presidente John Kennedy prometeu que levaria um astronauta estadunidense para a Lua até o final daquela década. O Jânio Quadros se empolgou com esse anúncio e criou o Grupo de Organização da Comissão Nacional de Atividades Espaciais, GOCNAI. É o órgão que viria a ser o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, mas já chegou aí. Nesse mesmo ano, 1961, foi criado um grupo dentro do Estado-Maior da Aeronáutica, EMAER, para se focar em pesquisas espaciais, principalmente para a criação e implantação do Centro de Lançamento de Foguetes da Barreira do Inferno, CLFBI, que hoje se chama Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, CLBI. Fica perto de Natal, no Rio Grande do Norte. Essa base era usada para montar e lançar foguetes dos Estados Unidos e do Canadá, e isso abriu as portas para a troca de experiências e conhecimento. Em 1966, esse grupo foi batizado Grupo Executivo e de Trabalhos e Estudos de Projetos Espaciais, GTEP, e tinha basicamente dois objetivos: ter uma base de lançamentos no Brasil e produzir foguetes no nosso país. Só deixando claro que estamos falando de foguetes de sondagem, ou seja, que levam instrumentos para voos suborbitais. Nesse caso específico, era para sondagens meteorológicas. As equipes do GTEP tinham o conhecimento necessário para projetar foguetes e ajudavam a indústria brasileira para que esses foguetes fossem construídos aqui. Um exemplo da capacidade brasileira de exploração espacial pôde ser observado em 1967, quando foi lançado do CLFBI o Sonda 1, o primeiro foguete do projeto Sonda, responsável pelos primeiros foguetes brasileiros. Em 1969 foi criado o Instituto de Atividades Espaciais, IAE, vinculado ao Centro Técnico da Aeronáutica, CTA, que hoje se chama Centro Técnico Aeroespacial e fica na cidade de São José dos Campos, no estado de São Paulo. O IAE surgiu a partir do GTEP, que foi extinto a partir daí. Então, o IAE passou a ser responsável pelo Programa Espacial Brasileiro. O INPE, com esse nome, surge em 1971, a partir do Grupo de Organização da Comissão Nacional de Atividades Espaciais, o GOCNAI, que era diretamente subordinado ao então Conselho Nacional de Pesquisas, CNPq, que hoje é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Naquela época, ele se manteve vinculado ao CNPq. Hoje, o INPE é um órgão do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Em 1974, o INPE já usava imagens dos satélites Landsat para mapear o desmatamento da Amazônia. O Landsat é o maior programa de imagens de satélite da Terra, resultado de uma parceria entre NASA e o Departamento de Pesquisa Geológica dos Estados Unidos. O Brasil foi o terceiro país do mundo a receber imagens do satélite Landsat 1. Em 1978 começou a ser desenvolvido o programa Missão Espacial Completa Brasileira, MECB. Basicamente, o Brasil queria definir uma missão espacial definitiva.
O programa foi aprovado em 1979 e aí a história do INPE mudou, já que o órgão passou a ter mais orçamento, possibilidade de contratar mais pessoas e poder participar de projetos de infraestrutura. Nesse primeiro momento, o INPE foi responsável por desenvolver 2 satélites de coleta de dados ambientais e mais 2 de sensoriamento remoto. Sensoriamento remoto é um método para observar um alvo específico na Terra, um local, um fenômeno, etc. Os resultados vieram em 1993, com o lançamento do SCD-1 e em 1998, com o lançamento do SCD-2. Esses 2 foram os 2 satélites de dados ambientais. O plano original do MSB incluía mais 2 satélites sensoriais. Esses 2 satélites não foram lançados, mas eles são os precursores do Amazônia 1. Só que foi um parto para isso acontecer, viu? Sempre dava alguma treta, ou era orçamento, ou era algum problema nas licitações, sempre dava algum chabu. Veio a década de 2000 e o INPE cresceu, principalmente em termos de dinheiro. O orçamento do INPE saltou de 100 milhões de reais em 2003 para 200 milhões de reais em 2007, chegando a 250 milhões de reais em 2010. Com mais dinheiro, o INPE pôde planejar melhor os seus programas de satélite. Um desses programas é a plataforma Multimissão, PMM, desenvolvida pelo INPE junto a indústrias brasileiras para satélites de até 500 kg de massa total em órbitas de 600 a 1.000 km. É a plataforma que vai estar em diferentes satélites planejados pelo INPE para observações na Terra. Em 2001, decidiram tocar esse projeto da PMM e, consequentemente, do satélite SSR-1, para que o Brasil finalmente tivesse um satélite de sensoriamento remoto. Mas em 2005, este satélite não foi considerado prioridade dentro do Plano Nacional de Atividades Espaciais. Até que finalmente chegamos ao ano de 2008, quando foi anunciado o Amazônia 1. Detalhe, a previsão original de lançamento era 2010. Olha só quanto tempo rolou de atraso. O lançamento, que foi concluído agora no dia 28 de fevereiro, começou um pouco antes. No dia 22 de dezembro de 2020, o Amazônia 1, a bordo de um Boeing 777 da Emirates, decolou do Aeroporto Internacional de São José dos Campos, em São Paulo. O satélite foi desmembrado e as partes dele foram cuidadosamente acomodadas em 52 contêineres especiais. O voo fez escalas em Dakar, no Senegal, e Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, antes de finalmente pousar em Sriharikota, na Índia, que é onde fica o Satish Dhawan Space Center, SHAR. Quem carregou o satélite até o espaço foi o foguete indiano PSLV-C-51. Muitos aí podem se perguntar, por que o Amazônia 1 não foi lançado do Brasil? Afinal, tem o centro de lançamento de Alcântara, no Maranhão, que é um lugar muito privilegiado para esse tipo de lançamento, né? Porque ele fica pertinho da linha do Equador e isso é econômico para quem quer lançar satélites de órbita equatorial. Pois é, o Brasil tem uma base muito boa, só que não tem o foguete. Não tem um foguete brasileiro grande o suficiente para levar um satélite desse tamanho. A base de Alcântara comporta foguetes de até 19,7 metros de altura. O foguete indiano tem 44,4 metros de altura. Por isso, a missão indiana levou vários outros satélites, não somente o brasileiro. Só o Brasil pagou 26 milhões de dólares para poder fazer esse lançamento. Pois bem, e quais as características do Amazônia 1? Ele tem uma câmera com 3 bandas de frequências no espectro visível e uma banda próxima do infravermelho que o permite observar uma faixa de aproximadamente 850 km com 60 metros de resolução. A taxa de revisita, ou seja, a frequência com que o satélite consegue pegar imagens de um mesmo ponto, é de 5 dias. É normal ter nuvens em cima de florestas, mas a frequência das imagens do satélite permite superar essa peculiaridade. O Amazônia 1 tem 2 módulos independentes. Um se chama módulo de serviço, que é a plataforma Multimissão, PMM, e o outro é o módulo de carga útil,
onde ficam as câmeras e os equipamentos que registram e transmitem os dados das imagens. E uma curiosidade, o Amazônia 1 tem nada menos que 6 km de fios e 14.000 conexões elétricas. A missão Amazônia tem o objetivo de registrar imagens para observar e monitorar o desmatamento, especialmente na região amazônica. Mas não é só isso. As imagens dele vão ajudar a monitorar reservatórios de água, florestas naturais e cultivadas, desastres ambientais, entre outras possibilidades. Esses dados vão estar disponíveis livremente tanto para a comunidade científica e órgãos governamentais, quanto para usuários que quiserem. Isso porque o INPE adota a política de dados livres. Essa missão tem ainda um outro objetivo, que é validar a PMM como um sistema. A missão Amazônia também é importante pelo seguinte: o fato de o nosso país ter agora um satélite inteiramente desenvolvido no Brasil eleva o patamar científico do nosso país. Com o desenvolvimento, o lançamento e a validação da PMM, o Brasil vai ter dominado esse ciclo de desenvolvimento, construção e lançamento de um satélite. É o primeiro passo para avançar com outros tipos de missão. Detalhe, somente 20 países têm essa capacidade de criar seu próprio satélite. Então, o Brasil entra em um rol muito limitado, muito específico de países. Daí a importância. Pois bem, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu pesquisei várias fontes sobre o assunto, então posso ter errado alguma informação, algum detalhe, um dado, enfim, acontece, né? Qualquer coisa, deixe um comentário com uma correção. Mas deixa comentário também falando o que você achou, né? Não vale só avacalhar, só esculachar também. Esse foi mais um vídeo com uma pitada histórica aqui no meu canal, e para quem não sabe, funciona assim. De segunda a sexta-feira eu trago notícias quentes, assuntos do momento. Aos domingos eu trago um vídeo com uma história curiosa, bizarra, divertida, envolvendo tecnologia. Nessa semana eu aproveitei e peguei o lançamento da Amazônia 1 para contar como que chegou até esse lançamento. Você viu que foi um caminho bem longo. É isso aí então, muito obrigado e até a próxima. Opa, beleza? Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, solta o dedo no curtir, no like. Comenta também, fala sobre uma notícia ou sobre o vídeo em si. Você também pode compartilhar esse vídeo com quem você quiser, onde você quiser. WhatsApp, Facebook, onde for. Tudo isso me ajuda a crescer. Se você já é inscrito no meu canal, meu muito obrigado. Se você ainda não é inscrito, espero que goste do conteúdo e se inscreva. Lembre-se de clicar ou tocar no sininho e marcar para receber todas as notificações de vídeos novos, ok? Até o próximo vídeo!